passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra nesta primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o capítulo de número 15. Abra comigo nesta manhã na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, esse versículo de número 20 em particular. Estas palavras: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Bem, o título desta meditação nesta manhã é a glória final de Cristo e de seu povo na ressurreição. Nós voltamos a lidar mais uma vez com esse tema tão maravilhoso, um tema que acalenta o coração de todo crente em Jesus Cristo, o final dos tempos, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, a ressurreição geral de todos dentre os mortos, o julgamento final e as coisas que estarão envolvidas naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo, mais uma última e única vez, retornará a esta história humana, a este mundo, para trazer naquele dia, no seu retorno, o final de todas as coisas nesse tempo presente e o início da era eterna. Meus queridos, como nós temos feito em assuntos como este, nós queremos permanecer nos limites da palavra de Deus e não daremos asa a especulações teológicas, ou lidaremos com correntes de especulações diferentes. Nosso objetivo em nosso retiro espiritual agora em novembro será, com mais calma e mais detalhe, considerar essas linhas teológicas a respeito do fim e tantas coisas que têm sido dito em nossos dias, e cortarmos, assim por dizer, através dessas vozes com a palavra de Deus e vermos com clareza o que a palavra de Deus fala sobre o fim, sobre o final de todas as coisas e essas grandes promessas e visões que nós temos aqui no livro de Apocalipse. Mas para hoje, apenas como um tema, um estudo introdutório, a glória de Cristo e de seu povo na ressurreição. Bem, eu me volto imediatamente para esse versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Bem, a grande declaração do apóstolo Senhor Jesus Cristo sobre a ressurreição do Salvador, sendo ele próprio, Paulo, uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, bem como todos os demais apóstolos do Senhor foram testemunhas oculares que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e que ele voltou à vida. E nós lemos também nossa primeira leitura sobre Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que também foi uma testemunha visível ou ocular da ressurreição de Cristo. E Paulo menciona que em uma ocasião mais de 500 crentes, 500 discípulos viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E lembre-se que Paulo não menciona nesta lista as mulheres, o que aumenta grandemente aquele número de testemunhas oculares da ressurreição do Salvador. E como testemunha da ressurreição de Cristo, então Paulo declara essas palavras: mas de fato, em verdade, realmente, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora veja o que ele diz: e foi feito as primícias dos que dormem. São palavras tremendas aqui, as primícias dos que dormem. Bem, eu tenho certeza que todos aqui entendem o significado da palavra primícia. Primícia é um fruto primeiro. São os primeiros frutos ou os primeiros molhos colhidos no início da colheita ou da lavoura. Isso obviamente nos remete ao Antigo Testamento, sobretudo no livro de Levíticos e em outras partes, onde nós aprendemos que o comando do Senhor a Israel foi que, no momento da colheita, nós lemos ali, o primeiro molho, ou os primeiros grãos, ou os primeiros frutos deveriam ser trazidos ao templo, para que o sacerdote movesse, ou alçasse, levantasse, isto é, a presença do Senhor, e movesse, daí uma oferta movida, não é, de um lado para o outro, na presença do Senhor dentro do templo, como uma oferta de ação de graças, uma oferta de gratidão pela colheita que logo se iniciava. Aquele primeiro fruto, ou aquele primeiro molho, as primícias, era um sinal e uma garantia de que toda a colheita seria agora feita e que não havia mais como retornar, isto é, o Senhor tinha abençoado a plantação, as estações,
E aqueles primeiros frutos eram um sinal de que logo a colheita seria trazida para o celeiro. E tudo estava pronto para essa colheita. E nós podemos agora dar graças a Deus, ao Senhor, por ter abençoado a semente e trazido prosperidade, fruto e alimento ao seu povo. E o apóstolo Paulo é inspirado por essa imagem do povo de Deus, trazendo os primeiros frutos ao templo e o sacerdote alçando ao Senhor como sinal de gratidão, para comparar esses primeiros frutos da colheita com a ressurreição dentre os mortos e dizer que Jesus Cristo é este primeiro, as primícias daqueles que um dia haverão de ressuscitar dentre os mortos. Cristo ressuscitou e tornou-se a primícia, o primeiro dentre os mortos, o primeiro fruto, isto é, daqueles que dormem, e assim nós podemos ter a garantia e a certeza que todos aqueles por quem Ele morreu serão então como que colhidos, levados ao Salvador, ressuscitado também dentre os mortos. Ele como o primeiro desses frutos e nós como toda a colheita para a sua glória, ressurreto dentre os mortos. Minha analogia é bastante óbvia, não é? Cristo sendo o primeiro a ressuscitar, nos diz Paulo, é a garantia de que todos aqueles por quem Ele morreu também ressuscitarão. Quando o primeiro molho, a primícia, os primeiros frutos ou grãos eram trazidos ao templo, isto é a garantia que logo a colheita viria e todos os frutos e grãos seriam trazidos para o celeiro. Daí essas palavras, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Bem, são palavras tremendas, as primícias dos que dormem. Tenho certeza que você sabe disso e já percebeu em seu estudo na palavra que essa referência aos que dormem aqui não é uma referência à alma, mas é uma referência ao corpo. Dorme aqui é um eufemismo, uma palavra leve que significa os que estão mortos, mas Cristo Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem, estão os mortos, aqueles que haverão de ressuscitar. Mas esse termo não se refere à alma, mas sim ao corpo. É dito que o corpo daqueles que foram salvos estão como que dormindo. Eles não estão dormindo, eles estão em decomposição, estão mortos. Putrefaram, assim por dizer. Mas porque serão ressuscitados de um dia, porque foram salvos pela graça de Deus, é como se eles dormissem apenas. E aquelas partículas e aqueles pedaços decompostos, espalhados em toda parte, um dia serão chamados novamente, e assim por dizer, reunidos e ressuscitados dentre os mortos. E o povo de Deus que se encontra na glória, nós que subiremos, um novo corpo ressurreto para todos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. É dito que o corpo de um crente que já morreu, que está na glória com o Salvador, dorme. E todas aquelas pessoas que creem em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, e que amam o Salvador e que pertencem a Ele, que nesta vida confiam e dependem dEle, todos aqueles que vieram ao Senhor Jesus Cristo um dia em verdadeiro arrependimento e em simples fé, bem, quando morrerem, seus corpos, é claro, perecem, apodrecem, se decompõem, mas porque serão ressuscitados um dia, Paulo usa o termo então, dorme. No momento da morte física de um crente, queridos, esse é o ensino da palavra de Deus, é bastante claro. No momento em que aquele dia chegar, quando o Senhor chamar um dos seus para terminar os seus dias neste mundo e o crente morrer em seu corpo, a sua alma sobe imediatamente para o paraíso de Cristo. Nós não sabemos exatamente onde este lugar de espera, mas certamente é um lugar maravilhoso. E muitos puritanos e muitos comentaristas têm usado o termo paraíso de Cristo, porque estar onde Cristo está certamente é paraíso. E nós temos visões ou ilustrações na palavra de Deus, a parábola sobre o rico e Lázaro, que muitos têm dito não ser realmente uma parábola, mas uma história real, um verdadeiro acontecimento. E ali está Lázaro no seio de Abraão, esse é um outro termo usado pelos judeus, para uma alma que sobe para o seu Criador, o paraíso de Cristo, o seio de Abraão. Assim, no momento em que um crente termina os seus dias aqui, a sua alma sobe para estar com Cristo e se reúne com todos aqueles homens e mulheres
que um dia creram no Salvador, salvos pela graça, terminaram seus dias e a sua jornada aqui e subiram para estar na presença do seu Senhor e agora são reunidos ali, esperando aquele grande dia, aquele grande momento, quando Cristo voltará a este mundo com todo o seu povo que já se reúne com Ele e nós subiremos para nos encontrar com Cristo e o seu povo nos altos, sendo transformados. A ressurreição, esse dia glorioso, oh queridos, quão maravilhoso é pensar sobre isso, quão tremendo é contemplar este dia. No momento da morte física de um crente em Jesus Cristo, a sua alma sobe para o Senhor e ali ela está consciente, ou muito mais consciente do que agora, desfrutando da presença do Senhor, desperto, reunido com um grande, imenso exército de pessoas, salvos pela graça de Deus, desfrutando da presença do Salvador, no paraíso de Cristo, um lugar onde esperam por aquele grande dia final. Então, quando aquele dia chegar, os seus corpos serão ressuscitados e glorificados. Não importa em quantos pedaços foram feitos e lançados no mar em toda parte, aqueles corpos que um dia eles receberam, como que ressuscitarão dentre os mortos, tão transformados, tão glorificados. A Bíblia chama de um corpo ressurreto nesse mesmo capítulo. E aqui está essa declaração do apóstolo Paulo no versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias, o primeiro a ressuscitar com o corpo, o primeiro a receber um corpo glorificado, e o sinal e a garantia, como aquele molho, aquela primícia no templo, de que todos nós também ressuscitaremos um dia, e todos nós receberemos um novo corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor, em um novo céu, uma nova terra recriada pela Trindade Santa. Observe esse versículo 21, nós seguiremos um pouco rápido nesses versículos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Observe essa palavra veio, no versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, nós já aprendemos que quando uma palavra se encontra aqui em itálico, isto é, inclinada para o lado direito, ela não se encontra no original, no grego, mas foi adicionado aqui pelo tradutor para nos ajudar a entender, talvez, o significado mais claro do termo original. Mas nessa tentativa de ajudar, isso acontece muitas vezes na tradução. Na tentativa de ajudar, o tradutor talvez não ajuda. E esse é um desses casos aqui muito raros, na nossa tradução, que é muito boa, onde seria melhor ter tirado essa palavra veio. Porque se nós tirarmos ela daqui, a força e a dramaticidade da declaração se torna mais vívida. Leia comigo agora, sem esse pequeno veio. Porque assim como a morte por um homem, também a ressurreição dos mortos por um homem. Você percebe a força? Por um homem veio a destruição e a morte. Porque assim como a morte por um homem, Adão, culpado, e nós com ele, por um único homem, isto é, essa é a força dramática da expressão, por um único homem, a morte física e a morte espiritual entrou no mundo, mas por um homem, Jesus Cristo, o representante de seu povo, o Deus encarnado em sua humanidade, veio a possibilidade da ressurreição, porque nós estamos nele. Porque nós somos salvos por sua graça. Já não estamos mais somente em Adão, já não somente homens e mulheres nascidos como descendentes de Adão, trazendo sobre nós mesmos a morte que Adão trouxe a esse mundo, mas agora como pessoas que estão em Cristo Jesus. Então, vida que há em Cristo Jesus. E o versículo 22, porque assim como todos morreram, ou morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Em Adão, essa é a força do grego, em Adão todos continuam na morte, porque assim como todos morrem, ou é o presente contínuo no grego, todos continuam na morte, permanecem na morte, porque assim como em Adão todos continuam na morte, em Adão todos continuam morrendo, isto é, isso refere-se a gerações sucessivas. Todos os homens e mulheres nascidos neste mundo, como descendentes de Adão, irão morrer um dia.
e permanecem na morte. Em Adão continuam na morte. O corpo morre, então permanece morto, não volta à vida, porque nós nascemos de Adão. Mesmo o corpo do crente permanece morto, mas porque o crente não está mais em Adão apenas, não tem essa linhagem física e espiritual apenas de Adão, mas tem Cristo em sua vida e recebeu o Espírito Santo de Deus, porque ele está em Cristo, então lhe é dada a certeza da ressurreição dentre os mortos. Então o seu corpo ressuscitará um dia e a morte não terá mais domínio sobre um crente. Assim, todos permanecem na morte em Adão e continuarão mortos em Adão, mas porque nós temos Cristo Jesus, então a morte não terá domínio ou continuidade permanente e eterna sobre cada um de nós. Veja novamente esse versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão e continuam mortos, nós poderemos inserir aqui, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos em Cristo Jesus, os que estão nele, serão vivificados. Cada ser humano herda a natureza caída de Adão. E cada ser humano está debaixo da maldição de Deus que veio sobre o pecado, a morte, que veio com a queda. Em Adão veio a punição do pecado, que é a morte. E assim aqueles que estão em Adão permanecem mortos espiritualmente e permanecerão espiritualmente mortos. Mas assim aqueles que estão em Jesus, como nos diz Paulo, serão ressuscitados dentre os mortos. E essas palavras são tão encorajadoras e são tão vitais para nós, porque elas falam sobre ressurreição dentre os mortos. E esse é um tema tremendo. Volte comigo por alguns momentos apenas para o Evangelho de João, capítulo de número 6, porque há algo muito interessante aqui neste Evangelho de João, capítulo 6. E eu me pergunto se você, em sua leitura em casa, observou o número de vezes que o Senhor Jesus Cristo repete essas verdades sobre a ressurreição aqui. Nós estamos falando sobre a glória, não é? O povo de Deus, a glória do povo de Deus na ressurreição. João capítulo 6, veja o versículo de número 39. É sobre a ressurreição. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Aquela ressurreição do povo de Deus, declarada por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, o nosso texto inicial, ela será no último dia. É isso que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui. A vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, isso é eleição, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Veja o versículo 40 novamente. Ao mesmo termo aparecendo novamente: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez enfatizado. Siga para o versículo 44 agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E novamente no versículo 54 também. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tantas vezes repetidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que a ressurreição dos mortos acontecerá, e que ela acontecerá no último dia, que é o dia quando o Senhor Jesus Cristo voltará uma única e última vez a este mundo. Então, a ressurreição. Então, nossas palavras de 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, e nós podemos adicionar no último dia. Esse é o momento da ressurreição. Esse é o momento de sermos vivificados em nossos corpos no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a esse mundo. E agora o versículo 23. Porque Paulo nos fala sobre uma ordem dos eventos finais do último dia. Está descrito aqui: mas cada um por sua ordem, ou pelo seu termo, no seu momento. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Aqui está, queridos. Cristo o primeiro a ressurgir dentre os mortos, essa é a ordem, porque Ele é a nossa garantia de que nós ressuscitaremos também dentre os mortos.
porque ele foi à frente do seu povo como um homem, o representante do seu povo, abrindo o caminho que conduz ao céu, vencendo os grilhões e as cadeias da morte, a maldição sobre o pecado, a morte. Ele vence a morte e ressuscita, ele primeiro, ele abrindo o caminho, ele cumprindo todas as coisas, ele subindo ao céu. Então um bom tempo se passará, mais de 2000 anos já desde essa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, como Paulo nos diz, depois aqueles que são de Cristo ressuscitarão. Quando? Na sua vinda. Quando será? No último dia. Palavras tão gráficas, tão tremendas. A sua morte expiatória leva embora o pecado, a culpa, a punição do pecado. Para todo o seu povo é dada a garantia de perdão, e a ressurreição é a coroa dessa obra de Cristo Jesus. É o grande momento, é o grande dia para o qual nós nos dirigimos ainda hoje. Conforme as horas se passam e as semanas se passam, mais próximo nós estamos daquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltará. E se nós estivermos ainda aqui neste mundo, nós subiremos, não experimentaremos a morte, mas seremos transformados em nossos corpos nos ares, como nos diz Paulo em 2 Tessalonicenses. E o povo de Deus que já se encontra lá descendo com Cristo, será transformado e recebendo o seu corpo ressurreto. Eles como que ressuscitando em seu corpo ao descer, nós como que transformados em o nosso corpo, que não morreu ainda, mas vivificado e tão melhorado e tão transformado. Bem, esse é o ensino da palavra de Deus. Paulo nos diz nesse versículo: mas cada um por sua ordem, ao seu tempo. Primeiro Jesus Cristo, o conquistador da morte, o representante de seu povo redimido. Então esse longo período de tempo, mais de 2000 anos já passaram. Cristo ressuscitou primeiro, pelo seu próprio poder ele ressuscitou, e o poder do Pai e do Espírito Santo nos diz a Bíblia. Cristo em sua ordem primeiro, e então bem depois, muitos anos depois, aqueles que são de Cristo. Bilhões de pessoas em sua vinda a este mundo, ressurretos. E esse é o momento para a ressurreição de todo o povo de Deus, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, lá atrás, como aquele primeiro molho trazido ao templo. Então, depois de algum tempo, esse tempo determinado por Deus, quando todos os eleitos serão reunidos e salvos, e a igreja formada, Cristo então retorna, e todos ressuscitando dentre os mortos. Essa é a promessa da palavra de Deus, e esse é o momento para a ressurreição de todo o povo de Deus. Cristo ressurreto, longo período para a reunião dos seus eleitos. Então essa grandiosa ressurreição. Não 2 ressurreições, não 3 ressurreições, mas apenas uma ressurreição dentre os mortos. Alguns amigos, eles têm sido alcunhados de dispensacionalistas, talvez você já ouviu esse termo. São eles que se caracterizam assim, somos dispensacionalistas, muitos são, sem o saber. Creem em várias ressurreições dentre os mortos. Mas isso não está na Bíblia. Na palavra de Deus, nas Escrituras, uma única, simples, porém maravilhosa e gloriosa ressurreição dentre os mortos. De todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todos os países, de todas as gerações, essa única ressurreição acontecerá uma única vez, e quando será? Na sua vinda, no último dia. E o versículo 24 passa a falar sobre isso. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força. Bem, mas deixe-me primeiro te dar algumas escrituras. Eu creio que isso é prudente a ser feito. Eu vi algumas sobrancelhas se levantarem quando eu mencionei apenas uma ressurreição. Deixe-me voltar então para alguns textos que provam o ensino da palavra de Deus sobre apenas uma ressurreição dentre os mortos, que acontecerá quando Cristo voltar uma única vez no final a este mundo, e todo o seu povo será ressuscitado junto. Pode ser comigo para João capítulo 5, versículo 28, Novo Testamento, João 5, 28. Veremos alguns breves textos.
palavras do Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, na verdade. Ouça o que ele diz. Disseram-lhe, pois... Na verdade, estou no capítulo 6, mas capítulo 5 agora, versículo 28. Não vos maravilheis disto. É Jesus que está dizendo aqui. Aquele que voltará a Ele mesmo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Cristo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você percebe aqui, está bem claro, não há como confundir, não há como torcer esse texto. Está claro na palavra de Deus que deverá haver apenas uma única ressurreição dentre os mortos. E esse dia é colocado aqui no final dos tempos, quando o Senhor volta e o fim da presente ordem toma início. Veja novamente, não vos maravilheis disto. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, tanto salvos quanto não salvos, todos, é uma ressurreição geral, universal, eles ouvirão a voz do Messias, a sua voz. É nesse momento, a hora vem, ele fala sobre uma hora, não sobre várias horas, ou vários dias, ou vários momentos, mas um momento. A hora vem em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. É muito fácil entender esse versículo. Pense sobre um Y, a letra Y, já viu? Ela tem uma base e uma haste. Quem nasceu no interior pode pensar sobre uma baladeira. A base, o cabo e duas hastes. O Y. Cristo está ilustrando exatamente isso. Uma ressurreição, a base, mas com dois destinos: salvação e aqueles para a condenação. É isso que ele está dizendo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição, todos juntos, ouvindo a voz que estão no sepulcro, salvo e não salvos. Naquele dia, quando Cristo voltar, todos ouvirão, assim por dizer, e todos subirão, uns ressuscitando, essa é a base do Y, todos juntos subindo, uns ressuscitando para a condenação, juízo, e outros para a salvação. Na verdade, a ordem é o contrário. Uns para a salvação, essa é a primeira ressurreição lá de Apocalipse, e outros para a condenação. Você percebe? Uma só, uma única ressurreição, destinos eternos diferentes naquele dia, uns ressuscitando para a vida eterna, outros naquele mesmo momento, quando todos ouvirão, ressuscitando para a condenação. Não vos maravilheis disto. Vem a hora, aquele grande dia, o último dia, em que todos os que estão no sepulcro, tanto salvos quanto não salvos, ouvirão a voz do Mestre. E os que fizeram o bem sairão naquele dia, naquele momento, para a ressurreição da vida, um novo corpo para desfrutar do céu com Deus e das glórias eternas, daí ressurreição do seu corpo para a vida. E os que fizerem o mal naquele mesmo momento também, para a ressurreição da condenação, também um novo corpo. Porque esse velho corpo não suportaria as tristezas e as agruras da condenação eterna. Daí também chamado de ressurreição para a condenação. Mas o ensino da palavra de Deus é tão claro, é tão cristalino. O Senhor voltando a este mundo uma última e única vez. A ressurreição de todos, uns para a vida eterna, chamado de ressurreição para a vida, outros para a condenação, uma só ressurreição. Mateus capítulo 24, versículo de número 30 agora. Nós vemos que essa ressurreição acontecerá uma vez, em uma ocasião, isto é, não duas vezes com um espaço de 1000 anos entre uma e outra, mas uma vez, em um momento, em uma ocasião. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu, grave bem essas palavras, porque nós voltaremos a ela. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, de Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão. Só as tribos, só os Yanomamis e os Xerentes, não. Tribos aqui quer dizer pessoas de todos os países, não é? Culturas, nações. O sinal do Filho do Homem nos céus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Isso acontecerá uma vez, em uma ocasião. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Essa palavra manifestar no grego
é a famosa palavra parousia, ou presença. A Bíblia fala da presença do Senhor, a sua presença neste mundo, quando Ele se manifestar, a sua presença para arrebatar, tomar, arrebatar. Esse é o arrebatamento. No dia que Cristo volta, Ele arrebata todas as pessoas, uns para a condenação, a ressurreição para a condenação, e outros para a vida, e traz ao final a história humana. Veja novamente, o versículo de número 7. E vós que sois atribulados agora, cansados, oprimidos por pessoas que desprezam o Evangelho, mesmo entre familiares às vezes, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face e da glória do seu poder. Essa é a ressurreição para a condenação. Quando vier, observe agora, esse é Jesus, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, quando todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, todos os que creem, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua boa vontade e obra da fé com poder. Aqui está. O apóstolo, ele adiciona mais alguns detalhes àquele grande dia final. Bem, queridos, perceba rapidamente que esse é o ensino da palavra de Deus. Que todas estas coisas que nós temos dito e lido aqui, elas acontecerão juntas, isto é, simultaneamente, imediatamente uma após a outra. Não haverá um espaço de milhares de anos, de centenas de anos. É o Senhor Jesus Cristo no último dia da história humana, determinado por Ele, voltando a este mundo nas nuvens. Ele não tocará no chão, Ele não pisará nessa terra, Ele não nascerá aqui novamente, mas voltando em seu corpo glorificado, com seus milhões de anjos e toda a imensa igreja que se encontra com Ele, e o fim, e nós subiremos para a sua presença. Esse é o ensino da palavra de Deus. Todas essas coisas acontecendo juntas, simultaneamente. Mas veja 1 Tessalonicenses 4,14, última página para trás. 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, você vê o termo novamente, o eufemismo, aqueles que morreram na fé, morreram salvos, Deus os tornará a trazer com Ele. Palavras tão confortantes. É uma ocasião apenas que está sendo descrita aqui. Um glorioso evento, quando Cristo virá novamente no final deste mundo e será a ressurreição dentre os mortos. E esse momento do retorno do Senhor, esse momento será o momento da ressurreição, não somente do povo de Deus, mas de todas as pessoas. O povo de Deus para a vida, aqueles frutos, as primícias já ressuscitou Jesus, e a garantia de que a colheita será levada para os celeiros eternos pelos anjos. Então nós, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, esse momento do retorno do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus para a vida, e aqueles que não obedecem o Evangelho para o julgamento final, esse é o ensino da palavra de Deus, tão claro nesse assunto, quando nós reunimos os textos da palavra de Deus. E essa é a maneira de interpretar a palavra de Deus. O grande erro de muitos, e daí grandes linhas teológicas estranhas e absurdas que surgem, é quando pessoas se sentam em suas cadeiras e começam a imaginar coisas como serão, mas não trazem textos da palavra de Deus para ver se isso é verdade ou não. E aí elas começam a criar certos sistemas, estruturas de ideia. Esse é o dispensacionalismo, criado e inventado por um homem chamado Nelson Darby, na primeira metade do século XIX, contando essa história de 2 retornos de Cristo ao mundo, um retorno invisível e tantas outras coisas. Mas quando nós vamos na palavra e reunimos os textos da palavra de Deus falando sobre a volta de Cristo, sobre a ressurreição, a figura é muito clara. Um único retorno, no final, uma única ressurreição, salvos para a vida, condenados para a condenação. Então o fim de todas as coisas, a destruição, o desmantelamento, assim por dizer, desse mundo
amaldiçoado, manchado e fraturado pelo pecado, e a reconstrução dele em um novo mundo, onde de uma maneira tão misteriosa, mas tão gloriosa, nós aprendemos que o céu e a terra se tornarão como que uma coisa só, e o trono de Deus estará nessa nova criação, e nós veremos o nosso Salvador e andaremos com ele para sempre. Quão clara é a figura da palavra de Deus sobre os últimos tempos, e quão complexa, estranha e confusa as ideias humanas, não é? Será que você já queimou a cabeça e cabelos brancos começaram a pipocar e tentando entender esses esquemas do dispensacionalismo que já mudaram tantas e tantas vezes nos últimos 100 anos? Você sabia que na primeira corrente, nós vamos falar em mais detalhes sobre isso em algumas semanas, a primeira geração de dispensacionalismo criam ideias mirabolantes, não é? Darby, Scofield, aquelas ideias da pirâmide do Egito e tantas coisas estranhas e misticismo, eles começaram a purgar um pouco isso aí, porque viram que estava muito estranho. Então uma outra geração de dispensacionalista, e hoje nós temos uma terceira geração que está muito mais próximo da reforma, porque perceberam que nada disso está na palavra de Deus. Mas o povo de Deus tem crido, como nós temos explicado aqui, por 19 séculos, até que ideias humanas começaram a ser impostas sobre a Igreja de Cristo. Tão simples, tão claro. O último dia, quando o último eleito for salvo, quando a última pessoa por quem Cristo Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário for chamado dos seus pecados em arrependimento para a vida, então o Senhor Jesus Cristo se levantará do seu trono, e a trombeta, assim por dizer, será soada, e ele voltará no esplendor da glória da sua majestade para trazer o final naquele dia, e o julgamento e a ressurreição, e concluir todas as coisas. É maravilhoso, é tão claro, é tão tremendo ver essas coisas e pensar sobre elas. Nesse momento do retorno do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição. Mas volte comigo imediatamente para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, porque aqui está o nosso foco nesta manhã. 1 Coríntios 15, agora o versículo 24 mais uma vez. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. O final, então ou depois virá o fim. O final da era do pecado sobre a terra. O final do mundo como nós o conhecemos agora, o final de toda a rebelião satânica e de homens e mulheres incrédulos, o final do domínio e do império da morte que tem vencido e mantido pessoas mortas desde sempre. E o apóstolo segue dizendo estas coisas, o final. E tudo isso acontecerá, amigos, naquele dia último, quando o Senhor Jesus Cristo retornar a esse mundo. Oh, queridos, nessa manhã eu nem mesmo conseguiria descrever esse grande dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, você já leu. Como será esse dia? Aquele dia, um dia da semana como esta, um dia quando Cristo voltar a este mundo. O que acontecerá naquele dia? Como será? Bem, possivelmente uma grande luz no céu. Nós lemos aqui no texto anterior, quando ele voltar, não é? Lá, naquele texto de Mateus, a luz, o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 30, deixa-me ler novamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, naquele grande dia, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, como ele subiu. Você se lembra lá de Atos, capítulo 1, subindo com as nuvens. Assim voltará o Senhor, disse os anjos, para aquela multidão de testemunhas. E aqui está Cristo dizendo, já de antemão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Como será aquele dia? Como será? O que acontecerá naquele dia? Eu não consigo nem mesmo tocar na superfície das coisas que acontecerão ali. Possivelmente um sinal no céu. Eu me levo a imaginar, isso é apenas especulação, que esse sinal seja uma grande luz distante, e essa luz vai se tornando maior, e ao meio-dia, no dia claro, as pessoas comecem a ver essa luz imensa e gigantesca. Será uma maneira de chamá-los para fora de suas casas, de seus prédios, para pararem. O final chegou, uma imensa luz se aproximando, e quanto mais ela se aproxima, mais forte do que o sol, tão refulgurante,
tão visível, as pessoas serão tomadas de pasmo e olharão, e talvez ela se aproxime mais, mas quanto mais próximo está, começa a se ver talvez o formato de Cristo e dos anjos, é a glória do Salvador nessa luz, e Ele ali dentro com o seu povo e os seus anjos, e de repente todos entenderão que o final chegou, e que o Senhor Jesus Cristo está próximo, possivelmente uma grande luz do céu, para trazer as pessoas para fora de suas casas e prédios, talvez para as ruas, para olharem para o céu e conscientes verem que alguma coisa está acontecendo, talvez uma atmosfera e uma tensão no ar tão diferente, que faça as pessoas sentirem que algo está acontecendo, algo grandioso, algo imenso. É possível que será óbvio para todas as pessoas que esse dia é um dia muito diferente do que qualquer dia que já experimentaram. E algo gigantesco, extraordinário está a ponto de acontecer, e as mentes serão voltadas para Cristo vindo sobre as nuvens com sua igreja, no esplendor da sua glória, um sinal. Tremendas coisas a ponto de acontecer. Será que haverá alguma advertência? Alguma indicação dessas coisas? Estou falando sobre possibilidades baseadas nesses versículos. Alguma coisa chamará a atenção das pessoas, e elas pararão conscientemente, como nós estamos aqui, para ver Cristo voltar, porque a Bíblia nos diz que todo olho verá. Não me pergunte como isso acontecerá, como o japonês lá durante a noite, nós aqui durante o dia veremos a Cristo, mas isso não é difícil para Ele. Aquele que trouxe o mundo à existência, não poderia Ele alterar por um momento a ordem das leis naturais para estar em toda parte ao mesmo tempo e todos o verem como uma coisa só? Todo olho verá, toda atenção será trazida para Cristo e a sua igreja voltando. Nós sabemos que quando o Senhor aparecer, eu não sei como explicar isso, mas todo olho verá, o que quer dizer que toda mente e todo olho e toda face se voltará consciente para vê-lo e vê-lo voltando a este mundo. E haverá muitas pessoas naquele dia que serão tomadas de grande temor e mesmo de grande terror. E a palavra de Deus descreve essas pessoas como que olhando para os montes e talvez os prédios e dizendo: montes caiam sobre nós, montanhas nos colocam debaixo das pedras, caiam sobre nós. Porque eles compreenderão que aquilo que eles rejeitaram por tanto tempo é verdadeiro, e ali está o Senhor Jesus Cristo, que eles, a respeito de quem eles ouviram tantas vezes e nunca desejaram buscar. Eles serão tomados de terror, não por coisas estranhas ou diferentes que acontecerão, mas por perceberem e compreenderem racionalmente que as coisas estão claramente chegando ao final deste mundo. E o Senhor que eles não quiseram crer, e o Senhor que eles rejeitaram em seus corações, em suas mentes, o Senhor que você e eu não queríamos crer se não fosse a sua graça e a sua obra em nossas vidas, a sua misericórdia. Oh, que muitos sejam salvos antes daquele dia, que muitos venham ao conhecimento da verdade e confiem as suas almas ao Salvador. Mas o Senhor voltará, e aqueles que não quiseram crer e que rejeitaram a Cristo e amaram este mundo e amaram as suas vidas, uma percepção de que agora o final chegou, terror, alarme, e essas coisas eram reais e eu nunca criei nelas, e essas coisas eram verdadeiras e agora só há julgamento para mim e encarar o Deus eterno e santo. E todo olho virá, a Bíblia nos diz, com grande poder e glória visível descendo do céu. E haverá, nós lemos também, como que o som de uma trombeta, marcando este dia. E nós sabemos muito bem que as trombetas eram tocadas no Antigo Testamento e são tocadas para chamar as pessoas, para reuni-las para alguma informação, para a batalha, para chamar a atenção. Essa é a ideia. Cristo está voltando, um grande sinal. Como eu tentei descrever, aquilo não está na Bíblia, uma maneira de tentarmos ilustrar o que poderia ser, mas o som da trombeta, um som chamando a atenção, para que as pessoas olhem e percebam. Som de uma trombeta. Essa é a maneira da palavra de Deus descrever esse som. Certamente será um estrondo muito, muito maior do que o de uma trombeta, mas que somente pode ser descrito aqui como um som de uma trombeta.
Até certo sentido é figurativo, não sabemos se realmente será uma trombeta, mas será um som como de uma trombeta que chamará a atenção de todos, e todos sairão para ver, e todos verão um grande som, muito maior do que qualquer trombeta, algo remarcável soará, sons, coisas visíveis a serem vistas para apanhar a atenção de todas as pessoas, para que todo olho veja o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que saberão naquele dia que estão condenados são aqueles descritos na palavra de Deus, dizendo: montanhas caiam sobre nós. Um dia de terror e alarme. Mas para aqueles que esperam em Cristo Jesus e antecipam a sua vinda, haverá tamanha alegria em suas faces, em seus rostos, e uma grande antecipação consciente da vinda do Senhor. Eles saberão que o Mestre está vindo, e eles verão e entenderão que aquele grande dia antecipado, para o qual eles tanto trabalharam servindo a Cristo e santificando as suas vidas, aquele dia chegou, e eles serão tomados de gozo, e de paz, e de alegria, e de um senso de tamanha vitória. Observe, queridos, que não há um espaço de tempo aqui. Amigos, eu nem mesmo posso considerar os detalhes dessas coisas, porque são tão grandes, mas é isso que Paulo se refere aqui nesse versículo 24. Então, ou depois, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força. E o que ele está fazendo é descrevendo a ordem dessas coisas, e as coisas como elas acontecerão. Observe mais uma vez que não há um espaço entre a vinda de Cristo e depois do julgamento. Veja o versículo 23, isso é muito importante. Mas cada um por sua ordem naquele dia. Cristo as primícias, ele veio primeiro, subiu ao céu, tempo passou, depois os que são de Cristo na sua vinda naquele último dia, quando ele voltar. Versículo 24 agora, depois virá o fim. Essa palavra virá, observe novamente, ela está em itálico, não é? Isso quer dizer que ela não está no original. A palavra depois pode ser melhor traduzida como então. Depois está correto, porque fala sobre uma sequência. Mas esse depois não quer dizer 1000 anos depois, 3 anos e meio depois. Quer dizer apenas ressurreição, povo de Deus subindo, julgamento, e na sequência, então, o evento seguinte é o fim. Tira então o virá e adicione o então, porque essa é a forma do grego eita, mais forte, então, outro sim, além disto. Veja agora a partir do versículo 23 comigo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, então o fim. Percebeu agora? Então o fim. Cristo Jesus na sua vinda, nós ressuscitamos com ele, então o fim de todas as coisas. Não há um espaço aqui colocado pelos dispensacionalistas. Cristo vem, ressurreição, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de anticristo, depois o fim, 1000 anos, nada disso. Cristo Jesus vem no último dia, ressurreição, e então o fim do mundo e da presente história humana. Essa é a força no original. É isso o que Paulo está dizendo aqui. E assim, nós vemos Cristo Jesus, a sua vinda a este mundo marca o final, marca o fim de todas as coisas. É assim que o original lê. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E agora Paulo passa a descrever mais uma vez uma grandiosa transação que acontece aqui no versículo 24. Então o fim, quando tiver entregado ao reino de Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força, um grande ato de Cristo Jesus, naquele momento, ele entregará ao Pai todo o governo, todo o seu trabalho, toda a sua comissão que lhe foi dada, todo o seu povo. Quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, não significa o final do reino de Cristo, porque Cristo ensinou repetidamente ao longo dos evangelhos que o seu reino sobre o seu povo nunca acabaria, mas seria eterno. Então, o que isso significa? O que ele está retornando ao Pai aqui? Ele está retornando ao Pai os frutos de sua obra, de sua missão. Você se lembra? Nós já tocamos isso algumas vezes.
que na eternidade passada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em seu conselho eterno, estou usando linguagem humana, obviamente, para descrever esse momento, decidiu salvar o homem pecador, e de toda essa massa humana, de homens e mulheres decaídos, descendentes de Adão, ele decidiu que muitos seriam chamados para a vida eterna. E o Pai como que diz ao Filho: se tu fores, eu te darei um povo para ti, e pagar no lugar deles, e for o representante deles. E Cristo Jesus vem em sua missão, e Ele cumpre todas as coisas que tornam possível a salvação, a restauração do paraíso perdido, e o Espírito Santo é enviado para convencer as pessoas de seus pecados e conduzi-las a Cristo. Então Cristo Jesus, tendo cumprido todas estas coisas, trazendo o final deste mundo, ressuscitando o seu povo, julgando os antagonistas, submetendo todos os governos, Ele cumpre a sua obra como a segunda pessoa da Santa Trindade na salvação, e Ele entrega, como se assim fora, essa missão ao Pai, mas Ele entrega a si mesmo, porque o Pai e o Filho são iguais, e o Espírito Santo também. É isso que Ele entrega ao Pai, o seu reino. E quando Ele vier e concluir o seu trabalho naquele último dia, e trazer ao fim toda a oposição, e julgar a todos, Ele será o juiz também. Nós aprendemos, o próprio Senhor Jesus Cristo julgará. Então Ele retornará à sua comissão, à sua tarefa, assim por dizer, ao Pai, tendo cumprido todas as coisas. Quando Ele vier à terra, ou Ele veio à terra e viveu uma vida perfeita como representante do seu povo, e Ele subiu e Ele reina desde então com sua igreja neste mundo, Ele entregará este reino ao Pai. E aquela ordem dos últimos eventos, quando tudo for cumprido e todo o seu povo for salvo, Ele tiver cumprido toda a sua parte nesta obra, e tiver acabado com toda a oposição e dominado todo o coração rebelde, Satanás sendo julgado e subordinado na eternidade, então Ele entregará todas as coisas ao Pai. Veja novamente, depois virá o fim, a volta de Cristo, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. São palavras tão maravilhosas. Ele emerge e volta todo o poder a Deus. Mas porque o Pai é visto como aquele que envia o Filho, então nos é dito que Ele retorna todo o governo ao Pai. Mas Ele retorna ao Pai e a Ele mesmo, porque Ele e o Pai são um. E o Espírito Santo também. Isso que Paulo se refere aqui neste versículo: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e tiver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força, todos os ranques dos poderes de Satanás e os seus demônios, e todos os falsos mestres e falsos apóstolos e falsos líderes que não foram levantados por Cristo neste mundo, e toda falsa religião inventada pelo homem e usada por Satanás para distrair as pessoas e roubar-lhes o tempo e a mente de Cristo e da verdadeira religião, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E todo o governo humano chegará ao fim, tanto bons quanto maus, e todo domínio humano em qualquer área chegará ao fim. E assim, todo governo, todo domínio, isto é, entregue de volta ao Pai, e Ele entregará o reino a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade bendita. E o versículo 25, porque convém, ou porque deve, Ele deve, isto é conveniente, é necessário, porque convém que Ele reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Bem, Cristo já está reinando, não é? Convém que Ele reine, não é que Ele reinará no milênio, quando alguns nos dizem o milênio literal, 1000 anos na terra, mas nesse milênio que nós cremos ser agora, a era da igreja, a era do evangelho. Mas como Cristo reina? Tanta rebelião neste mundo. Ele reina no coração do seu povo, Ele reina em sua igreja, e foi por ela que Ele veio a este mundo, e é a sua igreja que habitará no novo céu e na nova terra, e terá Cristo como rei, e assim Ele está reinando agora, e convém, é necessário que Ele reine desde que Ele ressuscitou, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E a ideia é esta: enquanto Ele está reinando aqui na terra,
Ele está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele está conquistando almas, reunindo a sua igreja e preparando aquele último dia, quando Ele retornar a este mundo. E essa imagem que nós temos aqui, todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ela vem lá do Salmo de número 101, versículo 1, que nós já lemos. Veja lá, Salmo 101, versículo 1, essas palavras tão bem conhecidas. Na verdade é 110, para ser mais preciso. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, isso é Davi falando, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Cristo, ou disse Deus, Jeová, ao meu Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor, diz Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele está à direita do Pai, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Você percebeu a ideia? Esse é um salmo profético. Nós lemos no Novo Testamento que Cristo subiu e sentou-se à direita do Pai. E aqui o salmo está dizendo, e Davi está falando, meu Senhor Jeová disse ao meu Senhor Jesus Cristo, sobe aqui na tua ressurreição, assenta-te à minha direita, Ele está reinando no trono, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Paulo repete a mesma ideia, porque convém que Ele reine desde que ressuscitou, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele reina hoje, Ele reina por sua igreja, Ele reina no coração do seu povo, e Ele trará ao fim todo o domínio, até que Ele ponha todos os seus inimigos como escabelo debaixo dos seus pés. Escabelo aqui é uma ilustração. Escabelo é aqueles banquinhos que um rei tinha sobre os seus pés, de mármore, de ouro, de prata, de marfim. E ali naquele pequeno banquinho, aquele rei dizia, ou pedia, que fosse esculpido a cabeça ou o corpo dos reis que ele tinha vencido, e estivessem ali sob os seus pés, como que dominados. Dominei esse, dominei esse, dominei aquele, todos os reis e domínios que ele dominaram no banquinho sob os seus pés. Esse é o escabelo dos pés, e essa é a ideia, essa é a ilustração que o povo de Deus entendia muito bem. Cristo subiu dos mortos, Ele reina junto com o Pai, até que todas as coisas sejam trazidas por Ele mesmo, quando Ele voltar a este mundo, e todo o reino entregue ao Pai, a Ele mesmo e ao Espírito Santo. Então, o versículo de número 26, de 1 Coríntios, e nós corremos para o final agora. Ora, palavras tão gráficas aqui. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte, nós começamos com ela, não foi? Falando sobre a ressurreição da morte. O último inimigo a ser dominado, depois dos homens e dos governos e dos incrédulos, é a morte. A morte que por séculos e por milênios tem tragado a todo homem e mulher. A morte que, como um rei soberano, um lutador que nunca perdeu o cinturão de ouro, jamais foi vencida. A morte que tem levado pessoas ao túmulo, pessoas que não conseguem voltar do túmulo, e assim ela tem vencido sobre as pessoas, sem pena, sem compaixão de ninguém. A morte que vem às crianças, aos jovens, aos idosos. Oh, queridos, a morte que vem de dia e de noite, por peste, por praga, por bala perdida, por infecção, por tragédias, por acidentes. A morte que vem de repente, a morte que vem gradualmente, a morte que vem por todos os lados, como um lutador contra quem nós estamos lutando e não conseguimos vencer. Por fim, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a mesma morte aniquilada, mesma morte vencida. E aqui está o poder magnífico do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos neste versículo que o último inimigo que Ele derrotará, o campeão de nossa salvação, será a morte, quando Ele ressuscitar o seu povo. E a morte não terá mais domínio sobre a sua criação. Quão maravilhosas são essas palavras do versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, nosso novo corpo ressurreto, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas Cristo morreu por pecadores.
e Cristo recebeu a punição, e Cristo cumpriu a lei. Assim essa morte não tem mais o seu aguilhão. Esse escorpião teve o seu aguilhão cortado, não pode ferir nem matar o seu povo. Onde está o aguilhão da morte sobre o povo de Deus? Que palavras tremendas são essas! Elas reverberam as palavras do Salmo de número 8, mas eu prossigo para o versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Salmo de número 8, ele prediz a ressurreição final, quando todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés de Cristo. Eu leio bem rapidamente, 8, versículo 6. Salmo de número 8, versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Mas o interessante neste salmo é que é um salmo que parece falar sobre o homem. Ele começa a dizer: quando vejo os teus céus, no versículo 3, ele se maravilha. No versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Muito interessante. Está falando sobre o homem com uma coroa da criação, mas de repente você toma um susto. Parece que é dado muita honra ao homem aqui. É porque esse é um salmo profético. E esse salmo de número 8, quando ele começa a falar sobre o homem criado por Deus, porque é um salmo profético, o cumprimento dessa glória do homem está em Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, Filho do homem. Ele é coroado de glória e de majestade, e sob os seus pés serão colocadas todas as coisas. E nós vemos, não é? Essas palavras: quão admirável, Senhor, é o teu nome em toda a terra. Abra comigo em Hebreus capítulo 2, isso se tornará ainda mais claro. Hebreus capítulo 2, versículo de número 6. Você percebe que esse salmo é mencionado em Hebreus capítulo 2, no versículo de número 6. Mas em certo lugar, isto é, lá no salmo número 8, testificou alguém, o salmista, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Agora veja: ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, sob os pés do ser humano. Mas vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, só foi feito um homem, por causa da paixão da morte, para morrer como homem, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os filhos, todos os eleitos. Você percebe? O salmo profético começa a mostrar a grandeza do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas toma voo, como assim por dizer, e foca no Salvador, Deus, homem encarnado, e a sua glória. Bem, nós não temos muito tempo para lidar com esse versículo, e eu preciso agora correr para a conclusão. Veja esse versículo 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Filho se sujeitando ao Pai, mas não no sentido de que ele seja inferior ao Pai. Nós jamais poderíamos interpretar esse versículo dessa maneira, porque nos é dito de tantas maneiras ao longo das páginas das Escrituras que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são iguais em atributos, poder e glória, igualmente Deus, igualmente gloriosos. E essa sujeição, assim por dizer, do Filho ao Pai, como nós vimos, é a sujeição de sua tarefa, de sua missão ao Pai que enviou ao Filho para cumprir a sua parte na obra de salvação. É sobre isso que ele está dizendo. Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja tudo em todos. Essa é a ideia. Todas as coisas, diz o texto, todas as coisas. Quanto o Senhor Jesus Cristo alcançou e cumpriu por nós, todas as coisas. Tudo o que foi necessário. Tornou-se um homem
para assim morrer no lugar de homens e mulheres por quem ele veio a este mundo, não por uma ou duas pessoas, por bilhões de homens e mulheres. Sofreu uma morte, uma condenação que ele levou sobre si mesmo por nossos pecados, que nenhuma mente humana, nenhuma palavra humana jamais poderia descrever, da dor e do sofrimento, da ira de Deus contra o pecado que ele levou sobre si mesmo por nós. Todas as coisas que ele cumpriu e alcançou. Então a ressurreição, enumere em sua mente, então o chamado do seu povo ao longo dos séculos, então o seu retorno e o arrebatamento de todos da sua igreja, então a submissão de todos os poderes, então o julgamento que ele mesmo fará, e possivelmente a destruição do mundo e a reconstrução do mundo, um novo céu e uma nova terra. Todas estas coisas ele cumpriu e alcançou, e tudo isso ele retorna a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que tudo esteja de novo debaixo do poder de Deus. Esse é o grande plano, esse é o grande esquema. Então o plano de Deus será cumprido. O plano original de Deus, de criar o mundo, de popular o mundo, com pessoas, com corpos perfeitos, sem pecado, sem destruição, andando em comunhão com Ele por toda a eternidade, o conhecendo e o glorificando, e o plano foi arrasado, nós poderíamos assim dizer, com a queda do ser humano, com a entrada da morte, da destruição e da separação, tudo perdido, assim por dizer. A raça humana deveria ser julgada e condenada e destruída, e o mundo também, e o plano de Deus perdido, mas não foi perdido, porque Cristo redimiu, comprou de volta o que se havia perdido. E a coroa desse plano, inteiro de redenção, é aquele grande momento da ressurreição desse povo que haverá de popular este novo céu e essa nova terra, que finalmente quebra o domínio da morte que veio sobre a criação, a morte que se estende como um manto sobre toda a criação e dominou toda ela, agora vencida, dominada, e o poder e o domínio do pecado e da morte destruído, e a vida restaurada, e o paraíso perdido, o paraíso restaurado. O plano de Deus cumprido por Jesus Cristo, e a coroa desse plano de redenção é esse grande momento que logo chegará, quando Cristo Jesus voltar a este mundo, e a ressurreição dos mortos. Queridos, esse é o plano, esse é o esquema diante de nós, esse é o significado de toda a história humana nesse dia. É para essa direção que nós nos dirigimos. Tudo mais é passageiro, tudo mais é manutenção do corpo e da vaidade. Nós seguimos em direção a este dia, quando o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo Senhor, que veio a este mundo para redimir, voltará mais uma vez. E nós estamos dentro dessa grande história e dentro dessa grande narrativa que se desdobra agora, nesse momento, diante de nós. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Amigo, para o que você está vivendo? Deixe-me concluir com essa nota. Para o que você está vivendo quando essas coisas estão logo aí diante de nós? E tudo na terra chegará a um final, e haverá uma grande consumação, e coisas grandiosas e tremendas já se aproximam de nós, e o início da era eterna, quando Cristo voltar. Será que você, mesmo como um crente em Jesus Cristo, está investindo demasiado de tua energia e de tuas esperanças em coisas terrenas, em coisas passageiras, em coisas transitórias apenas? Deus nos deu todas as coisas maravilhosas e grandiosas para nós desfrutarmos dela, certamente, mas quão cuidadosos nós precisamos ser, para que essas coisas não roubem a nossa energia emocional, e o nosso coração, e o nosso tempo, e não se tornem demais para nós, e demasiado diante de nós. Sirva a Cristo, contente a Cristo,
Sirva almas, invista em almas eternas, ame o povo de Deus, com quem você compartilhará toda a eternidade, que está ao teu lado aqui. Ame o povo de Deus. Almeje, dê o teu máximo para ver a igreja do Senhor Jesus Cristo estabelecida neste local e almas sendo conduzidas a Ele antes que o fim chegue. Somente uma vida, até que tudo nela logo se passa. Somente o que é feito em Jesus Cristo permanece e não passa. Você serve a Cristo e as coisas que você fizer para Ele têm consequências eternas e serão estimadas e valorizadas por toda a eternidade. Oh, queridos, para o que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo.